Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que... O Edson Jorge Sequete é juiz de direito e presidente da turma recursal criminal do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Integra o quadro de palestrantes da Escola da Júris no curso de aperfeiçoamento de magistrados. Detém especialização em direito ambiental, nacional e internacional, e em direito do consumidor e direitos fundamentais pela URGS. Eu cortei um pouco o teu currículo, porque é bastante extenso, mas já deu para ver, né, a qualificação do nosso palestrante. Então, a partir de agora, a gente é amigo, já viajamos juntos, e a família dele é uma família muito linda, sua esposa Rosa está aqui. Depois, se tu quiser apresentar, tem um casal de filhos também, né, muito lindos, muito especiais, e agora é contigo. Muito obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria a gente poder, mais uma vez, compartilhar alguns momentos da experiência que Deus nos dá, ou melhor, da vida cristã que nós passamos a ter a partir do momento em que nós conhecemos a Cristo. A apresentação já foi feita, eu só acrescento, esclareço que atuo em Porto Alegre desde o ano de 2001. Antes disso, eu passei por todo o interior, como todo magistrado passa, né? Vivenciando aquelas vicissitudes, aqueles problemas que o interior apresenta, a própria dificuldade de adaptação da família ou de um serviço mais adequado do que se pode pretender ter, né? Porque o interior tem dificuldades. E estou em Porto Alegre, como eu disse, desde 2001, tendo passado pela corregedoria, fui juiz corregedor, atuei em várias cíveis e optei por movimentar um pouco o cérebro, o outro lado do cérebro, passando a trabalhar na turma recursal criminal, onde eu me encontro desde o ano de 2010. Como a mim cabe trazer algumas palavras nessa noite, eu quero inicialmente dizer que sou natural de Bento Gonçalves, uma cidade que todos conhecem, dispensa apresentações, né? E onde eu me criei, num hotel da família. O meu avô tinha um hotel naquela cidade, e a gente se criou naquele local e cresceu ali, muito próximo à Igreja Matriz de São Roque, uma igreja da comunidade católica, cujo padre frequentava, Padre Francisco Andognini, a gente chamava ele carinhosamente de Padre Chico, ele frequentava o restaurante do hotel, fazia as refeições lá, e se formou um vínculo bastante forte de amizade e um relacionamento fraternal também, posso dizer. Nós recebíamos a chave do campanário, nós éramos os responsáveis por tocar os sinos. Sabe como é que funciona no interior, né? Toca o sino ao meio-dia, toca o sino às 6 da tarde e, eventualmente, em algum fato, em algum falecimento, em algum óbito, tem o sino que toca para anunciar que alguém faleceu. Nós éramos responsáveis por isso, alimentávamos, como se diz, o padre. Para quem conhece um pouco de italiano, sabe que capo é o chefe, e o padre sentava na ponta da mesa, nós chamamos de capotola. Quer dizer, ele era o chefe da mesa. Mas era um relacionamento muito interessante, porque permitia que nós, então, vivenciássemos aquela experiência religiosa. E, em razão disso, também participávamos de todos os eventos, de todas as celebrações, de forma ativa, porque a proximidade era muito grande. E morando naquela cidade, então, o aspecto religioso foi algo
bastante intenso na formação pessoal, minha, dos meus irmãos e dos meus familiares. A religião, na nossa vida, sempre foi algo muito intenso e muito próximo. E não poderia deixar de ser, porque a própria etimologia da palavra religião vem do latim, do verbo religare, ou seja, ligar de novo, ligar o homem novamente a Deus, porque, segundo as Escrituras, o homem foi desligado um dia de Deus em decorrência da desobediência de Adão e Eva. Isto nós aprendíamos no catecismo, e isso, para quem frequentou a igreja, não é algo que surpreenda, é algo conhecido. Bem, naquele período, ainda jovem, com 11 anos de idade, a minha família sofreu um revés bastante grande, bastante acentuado. Eu sou o filho mais velho da união do meu pai, que também tinha um sobrenome italiano, um pré-nome italiano e um sobrenome francês, Fiorello Sechet, e da minha mãe, Maria Perufo Sechet, ou Sequete. E o nosso revés consistiu no fato de que, depois de ele ter pedido para eu sair e ir até um bar que ficava na esquina, porque no restaurante não tinha, para comprar cigarro para ele, eu voltei desse bar, entreguei o cigarro e nunca mais o vi. Nunca mais o vi porque, em alguns minutos, chega a notícia de que meu pai, que estava se dirigindo ao cinema, fora atropelado por uma caminhoneta em alta velocidade numa região militar, próximo ao quartel do então 1º Batalhão Ferroviário. Tinha sido projetado a uma distância considerável e havia falecido no local. Eu, 11 anos de idade, meu irmão mais novo, 1 ano e meio. Minha irmã com 9, outro irmão com 8, e a mãe com 32 anos de idade. Uma família que não fosse a união decorrente da própria compreensão de família teria ficado desestruturada, né? Ou poderia ter ficado desestruturada, porque um filho, quando perde o seu referencial, perde o seu herói, perde também a noção do certo e do errado, perde direção de vida, se sente fragilizado, e comigo, ou com meus irmãos, também não foi diferente, porque eu lembro bem de todo aquele momento, em que pese ter passado tanto tempo, lembro desde a notícia que chegava na nossa residência, de que meu pai havia sido atropelado, e ninguém dizia morto ainda, mas atropelado, até o momento em que eu chego no quarto da minha irmã, com 9 anos, e acordo a minha irmã para dizer: olha, o pai sofreu um acidente, e vejo minha mãe batendo com a cabeça numa janela, não acreditando naquilo. Fala-se para o outro irmão, e para o irmão mais novo, que não compreendia satisfatoriamente o que era aquilo, de maneira que isso ficou impregnado e ficou trazendo para dentro do coração, além da desesperança, também um medo que cresceu naqueles meses, que era o medo da morte. A morte bateu na porta lá de casa, nós não a conhecíamos, pelo menos nós, filhos, não a conhecíamos, e ela bateu de maneira assustadora, tirando de dentro do seio familiar uma das pessoas mais importantes daquela família. E, mercê desse fato, então, a nossa religiosidade aumentou mais, porque o medo de que a morte voltasse a bater lá em casa fez com que nós nos aproximássemos mais da religião, mais da igreja. Eu lembro, inclusive, que naquele período mesmo, quando o pai estava para ser sepultado, eu coloquei nele algo que eu havia recebido na semana anterior, que era, não lembro mais como chama, mas era
uma fita vermelha do Sagrado Coração e coloquei no corpo dele, na esperança de que aquele ato simbólico pudesse representar algo para a vida eterna. Era, então, ali o início, estava se formando ali o início de uma ligação de religiosidade, ou de uma religação com Deus. E o tempo foi passando, e eu me vi, em determinado momento, entre dois caminhos. O caminho de um homem religioso, que buscava, e não diria propriamente se escondia, mas que buscava a religião para ter um pouco mais de segurança, enquanto o próprio fato ocorrido no âmbito familiar trouxe para dentro do meu coração, do meu íntimo, um temor muito grande e uma confusão mental que me levou ao conhecido transtorno obsessivo compulsivo, né, Marineide? Um toque, mas na época, como eu era criança, não se falava em toque. Faço assim às vezes. Não se falava em toque. Toque é algo mais recente. E os estudos a respeito do transtorno obsessivo compulsivo começaram há 40 anos, há 30 anos, mas não difundidos da maneira como se esperava que fossem difundidos. Quando eu consultava alguém, eu fazia com receio, mas também com a orientação de que, hoje eu tenho uma filha psicóloga, eu falo sem temor, né? E a Marineide está aqui como psicóloga também, deve ter mais, mas eu com a notícia, com a informação de que esse tipo de consulta não me traria muito resultado, pelo menos imediato. Por quê? Porque o psicólogo nunca diz assim, bom, terminou o teu tratamento, vai para casa, está curado. Ele vai te dizer sempre, até a próxima sessão. Porque, na verdade, é um tratamento prolongado. E não foi diferente o ensinamento que eu tive, e por essa razão, então, não fiz busca desse recurso para tentar tratar o toque. E o toque fazia com que, diariamente, eu tivesse ações que a minha própria consciência indicava que aquilo não estava correto. E para quem lembra do filme Melhor Impossível, cujo ator principal é Jack Nicholson, vai recordar que ele fazia verdadeiras atrocidades. Ele lavava as mãos 10 vezes, ele ensaboava, usava um sabonete, e dispensava aquele sabonete. Ele tinha talheres encartados, usava uma única vez. Quando ia a um restaurante, ele queria que somente uma garçonete o atendesse, e essa garçonete não poderia sequer tocar nele. Quando ele fechava a porta, ele abria e fechava várias vezes, para ter a certeza de que, efetivamente, havia fechado a porta. E assim, não pisava em ladrilhos, porque se pisasse em ladrilho, alguma coisa poderia acontecer. O toque é terrível. Roberto Carlos sabe melhor do que ninguém o que é toque. Roberto Carlos não sai por aquela porta se por ela entrou. Não veste uma roupa de cor marrom se ele tiver que firmar, que assinar um contrato naquele dia. Luciana Bergamini, que também foi uma das paquitas, ficou numa ocasião 12 horas sentada à beira de uma calçada, com medo de atravessar a rua por causa da fiação elétrica que passava por sobre aquela avenida. 12 horas sentadas. E numa outra ocasião ela ficou 10 horas dentro do banheiro, se ensaboando e se ensaboando, até que a sua mente lhe desse segurança para dizer, pode sair. Porque essa espécie de transtorno obsessivo compulsivo, que não é nada mais e nada menos do que um curto-circuito mental, faz com que as pessoas passem a ter medo e receio de qualquer outra coisa. De qualquer coisa. Medo e receio de que, se fizer algo, digamos, caminhando ou decidindo, um outro algo pode acontecer em seu desfavor, em sua família, em si próprio, no seu trabalho. Se estima que em torno de 7,5 milhões de pessoas no Brasil sofram de TOC, transtorno obsessivo compulsivo.
Isso é um dado da revista UOL Saúde. E mais de 50 milhões, a proporção não é muito grande, não, parece que o Brasil tem bastante. E mais de 50 milhões em todo o mundo sofrem da mesma patologia, transtorno obsessivo compulsivo. Então, minha gente, eu vivi uma experiência dolorosa decorrente da morte do meu pai, que me levou a ser mais religioso, enquanto, de outro lado, eu passei a sofrer de uma patologia até então não suficientemente conhecida, que me envergonhava, que me fazia caminhar. Eu fazia direito, saía de Bento Gonçalves, ia a São Leopoldo fazendo direito, e eu não conseguia chegar ao Centro 4 sem caminhar normalmente. Por quê? Porque vinha a mensagem, e é uma mensagem que bate na cabeça, muitas vezes desce ao coração, e impede de ter uma vida regular, consciente, tranquila, segura. No aspecto religioso, como eu disse, religar, do latim, eu comecei a buscar, tentar fazer a vontade de Deus. E na minha concepção, naquela concepção que se aprende na própria igreja, no catecismo, eu pensava que, se eventualmente eu tivesse que ser chamado por Deus, eu iria direto ao encontro dele, porque não era uma pessoa ruim. Esse é o conceito que o mundo nos traz, né? Eu não sou tão ruim. Não é o que as Escrituras dizem, mas a gente pensa que não é tão ruim e que, se morrer, quantas vezes a gente ouve dizer, está no céu. E comparando meus atos depois, com o passar do tempo, à luz das Escrituras, eu comecei a perceber que a exigência de Deus a respeito da comunhão que se deve ter com Ele é um pouco mais específica do que o conceito que nós temos em decorrência daquilo que aprendemos. Deus quer um pouco mais de cada um de nós. Veja como exemplo uma demonstração do que eu achava que era correto. Eu fui repórter também. Fazia direito, mas era repórter do Jornal do Comércio, em sucursal do interior do estado, em Bento Gonçalves. E fazia também assessoria de imprensa de uma prefeitura próxima a Bento Gonçalves. Então, me deslocava, como era jovem, não tinha carro, me deslocava de ônibus de Bento Gonçalves a essa cidade, chegava no centro, ia até a prefeitura municipal, onde exercia aquela atividade, mas antes passava pela frente de uma igreja, a porta sempre aberta no interior do estado. Passava em frente a essa igreja, entrava, fazia o sinal da cruz, a minha oração, diariamente, e depois me dirigia ao trabalho. Uma das senhoras que atendia naquela igreja, que era zeladora de capelinha, fazia limpezas e tal, vendo com que eu estava diariamente entrando naquela igreja, na casa de Deus, um dia resolveu me convidar para conhecer uma imagem de Cristo que estava à retaguarda do altar. Eu fui, ela chegou ao local, puxou uma cortina e, no italiano dialético, ela disse que eu poderia beijar as chagas de Cristo. Uma prática comum, muito comum, prática católica inconfundível. E, como bom católico, naturalmente, eu beijei chaga por chaga, chaga na testa, chaga ao lado, chaga nas mãos de Cristo, nos pés de Cristo. E no dia seguinte, eu não fiquei na porta da igreja. Eu retornei ao altar, puxei a cortina e, mais uma vez, eu beijei a imagem. Com a convicção de que aquilo que eu fazia estava agradando a Deus. No terceiro dia não foi diferente, no quarto também. E durante todo o mês eu repeti essa prática com a convicção de que aquilo estava agradando a Deus, até mesmo porque
Até mesmo porque é uma prática corriqueira que nós aqui em Porto Alegre temos oportunidade de ver a qualquer momento. Basta que um de nós se dirija à Catedral Metropolitana e vai ver as pessoas fazendo isso, beijando a imagem, passando a mão, beijando, passando a mão, acendendo isso, aquilo. Não estou dizendo nada contra isso, estou dizendo que é uma prática que se estabeleceu e que, para quem a pratica, é correta. É correta. Não existe nada de errado nisso. Todavia, à luz da palavra de Deus, tem que se estabelecer uma diferenciação. E essa diferenciação me foi dita, tempo depois, no ano de 1980, por um outro sacerdote que me disse: as Escrituras Sagradas não aprovam essa prática. Porque no livro de Gênesis, que nem todos leem, no capítulo 20, está escrito: não farás para ti imagens ou esculturas do que existe em cima do céu, embaixo da terra ou abaixo das águas do mar. E não te prostrarás diante delas, nem as adorarás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Forte, zeloso, vão acrescentar um pouquinho mais, e ciumento. Puxa, quando eu ouço essa advertência, eu me surpreendo, porque eu não aprendi assim, eu aprendi que eu tinha que fazer aquilo. Nas quintas-feiras santas, né, a noite que antecede a sexta-feira, se passa em vigília. Passava uma noite toda, como o meu avô tinha hotel do lado da igreja, menos de 50 metros, a gente saía de madrugada para fazer a vigília, e para ficar adorando a imagem de Cristo exposto ali. Mas a questão aí, então, é saber se é certo ou não é certo, porque não adianta eu dizer que isso é feito de coração, se isso não agrada a Deus. Vamos fazer um pequeno parênteses. Na casa do Acorce, do Luiz Acorce, da dona Jussara, da Patrícia, do Arthur, tem um grupo que se reúne para cantar, para agradar a Deus, para fazer orações, para compartilhar experiências. Isso é muito bom. E, além disso, no final, tem algo maravilhoso. É um ágape, é um evento. Cada um leva o que de melhor faz. E eu já levei, né? Eu levei uma torta que eu ganhei do meu casamento, que eu aprendi a fazer no interior, e que ninguém, em todo o estado, senão a pessoa que me ensinou, faz igual, que se chama torta Macron. Não vou fazer concorrência com o pessoal daqui de Porto Alegre, porque eles não conseguem acompanhar a qualidade. E é verdade, isso é verdade. Mas a Macron tem, depois, são 3 discos, entre o primeiro e o segundo disco, depois além do creme, tem uma camada de ameixa preta. Essa é a receita. Quando eu faço a receita, mas nem sempre me preocupo em saber se aquele que vai degustar a Macron gosta ou não da ameixa. E lá na minha casa, na casa da mama, meus sobrinhos não gostam de ameixa preta. Então, é um problema sempre que eu faço. Se eu não tomar cuidado, eu penso estar agradando e posso não estar agradando. Entendem? Penso que posso estar agindo certo, que vou fazer bem, e posso não estar fazendo, porque eles vão desprezar a ameixa ou não vão comer a torta. E muitas vezes nós tentamos agradar a Deus de uma maneira que nós aprendemos e nosso coração pensa que é certo. Mas para saber se efetivamente é certo, tem que conhecer a vontade e os gostos daquele a quem é dirigida a minha dedicação, a minha Macron, a minha oração. E se eu não fizer de acordo com o que a Escritura diz, se eu não fizer de acordo com o que a palavra escrita diz, eu posso estar agindo errado, não é, desembargador? Se alguém, desembargador do trabalho, é diferente da nossa área, se alguém peticionar com um recurso diferente, não vai ser conhecido. Tem que conhecer o destinatário.
E a maneira de conhecer o destinatário da nossa fé é lendo a sua palavra. Então, quando essa pessoa, esse sacerdote, me disse que isso não é uma prática que agrada a Deus, foi um rompimento com os conceitos, os pré-conceitos que eu tinha enraizados dentro de mim, porque para mim aquilo era a maneira de agradar a Deus. E a partir daquele momento em que eu ouço a recomendação, eu passo a mudar de conduta, porque passo a fazer uma leitura diária das Escrituras Sagradas. As Escrituras são ricas em informações. As Escrituras são... o pródigo quer dizer que aquele que gasta, né? Gasta o seu patrimônio. As Escrituras gastam muito em repetir qual a vontade de Deus. A obediência, o amor, a persistência, a insistência, e especialmente a falta de fé, que se estabelece a falta de dúvida que se estabelece por uma fé consolidada, construída por experiências. E a partir daquele momento, do momento em que eu ouço isso, e eu começo a dedicar tempo, eu vejo que a minha vida muda. Eu faço da minha vida, como já disse o ministro Nery da Silveira, um altar de adoração perante Deus. Eu faço da minha vida um altar de obediência. Mas não é nada forçado, não é algo que vá fazer com que eu seja obrigado a fazer, porque eu vou encontrar um Deus com uma vara na mão. O próprio Jesus não ensinou que Deus age dessa maneira. Embora a história eclesiástica nos ensine que os antigos hebreus faziam toda uma locução para chegar até a presença de Deus, com muitos vocativos. Senhor, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor dos patriarcas e dos profetas. Jesus vem com algo muito simples e diz: Pai, Pai nosso, Tu que estás nos céus. Jesus vem com a sublimidade de um novo ensino que não é forçado e que mostra que Deus está preocupado não com cobranças por obediência assim ou assado, mas com a certeza de que, sendo obedientes, e isso não é um jugo pesado, ele diz, é leve, nós teremos uma vida melhor, uma vida com abundância. Você sabe o que é uma vida com abundância? Vida com abundância é trabalho assegurado. Vida com abundância é certeza de saúde dentro da tua família. Vida com abundância é a eternidade. Vida com abundância é tudo. É solução. Você eleva o pensamento a Deus e a resposta vem. Antigamente eu citava uns casos que aconteciam quando eu trabalhava no litoral, em que a minha mulher, não gosto que fale disso, eu tinha comprado por diletantismo dela um maquinário que deixou de funcionar numa ocasião, e eu e as crianças acordamos um sábado de manhã, que era dia de descanso, né? Acordamos ouvindo as reclamações lá, e nós fomos até o local onde ela fazia aquela atividade com aquele maquinário, e eu disse aos filhos, queridos, essa máquina está doente, está dodói. Mas a palavra de Deus diz que quando nós orarmos, quando nós pedirmos, quando nós conversarmos com Deus, pedindo a Ele que cure, Ele cura. Vamos fazer uma oração para que essa máquina seja curada. E eu e o Mateus e a Thalita fizemos a oração, e 2 ou 3 minutos depois, a minha esposa disse, pois é, está aí, ó, agora está funcionando. Né? Eu estou falando bem tranquilo, assim, não foi bem assim, né, com tanta tranquilidade que aconteceu. Mas o fato é esse, o fato é que, a partir do momento que você começa a entender o plano de Deus na sua vida, as coisas começam a acontecer. Você entra num hospital,
E aqui não existe nenhuma repreensão, nenhuma crítica à atividade médica, que é científica, e o próprio Cristo valorizou. Mas você entra no hospital e ora por um enfermo, e o enfermo é curado. Você entra no hospital e Deus, às vezes, pode te colocar, como aconteceu comigo. Nunca eu fui hospitalizado na vida, tenho uma saúde, graças a Deus, perfeita. Mas Deus me colocou num hospital, há 2 ou 3 anos atrás, por 4 dias, por um propósito. Tive o que as mulheres não gostam de ouvir, mas é diferente, né? Um problema no pé, como chama aquilo? Celulite. Celulite num dos pés, que é uma inflamação celular, e tive que baixar o hospital. E baixei o hospital, e como não tinha quarto privativo na ocasião, naquele dia, tinha muita gente, eu fui obrigado a dividir o quarto com um outro paciente. E quando eu entrei naquele ambiente, em 1 minuto ele estava chorando, contando o fato de que, tendo sido jogador do Avaí, um homem muito grande, tendo sido jogador do Avaí, ele estava com uma recomendação médica de amputação de um membro inferior, do membro inferior esquerdo. E ele estava desesperado porque tinha que tirar o pé. E eu entrei em 1 minuto. E em 5 minutos nós estávamos conversando com Deus. Eu passei aqueles 4 dias naquele ambiente, e naqueles 4 dias, rotineiramente fui falando em Deus para ele, saí de lá, fiz o que eu tinha que fazer, e dias depois, quando eu estava no interior do estado, em visita à minha mãe, eu recebo uma ligação dele, e ele diz: Edson, estou saindo hoje do hospital, com o meu pé. Nós servimos muitas vezes de instrumento para isso. Não é curandeirismo, não é fanatismo, é a presença de Deus que o mundo esqueceu. Porque se nós formos falar em Deus para esse mundo que está ali fora, nós não vamos ser compreendidos. Mas isso foi previsto e foi dito e antecipado por Jesus, quando ele advertiu que o amor, no final dos tempos, esfriará. O amor costuma esfriar, porque nós temos tecnologia, nós não dependemos de Deus, em tese. Nós esquecemos de Deus porque o mundo oferece muita coisa. Resolveram fazer clones. Tem até uma brincadeira que diz, mas tem limitação. Não, tem sim. E o homem quer discutir com Deus, dizendo que ele pode fazer, faz isso, faz aquilo. Então Deus faz um desafio para ele. Então, tá bom, tu faz o homem aí. Vou fazer. E eles pegam a terra e vai moldando o homem, e Deus diz: só um pouquinho. Não, essa terra aí é minha, tu pega a tua. Né? Essa fui eu que fiz. A dependência de Deus vai existir sempre, sempre, eternamente. Mas eu quero dizer, então, que a partir do momento em que eu percebi que aquele texto de Êxodo 20, que dizia que não era para fazer imagens e adorar imagens ou esculturas do que existe em cima do céu, embaixo da terra, ou abaixo das águas do mar, eu já tinha aprendido no próprio catecismo, nos 10 mandamentos. Embora outra visão. E o tempo passa, você amadurece, você vê os milagres de Deus, você percebe que Deus age na tua vida, na sua vida, você percebe que você tem direito a receber de Deus as promessas. As Escrituras Sagradas contemplam mais de, quantas promessas? Alguém falou em 8.000 até, né? 7, 8.000 promessas, e nós temos direito a essas promessas. Quem se lembra do princípio de Saizine? Patrícia lembra, né? A Rosa lembra, né? O princípio de Saizine, aberta a sucessão. Quer dizer, quando uma pessoa morre, os bens se transmitem imediatamente aos herdeiros legítimos e testamentários. O que acontece com isso? Quando uma pessoa morre, mesmo que o herdeiro não saiba, no mesmo instante, a herança é transmitida a ele. Mas ele está na França, ele está na Europa, na Itália, ele não sabe que o vovô, vamos botar bem longe, né? O vovô ou bisavô faleceu, mas a herança é dele automaticamente, porque transmitiu naquele momento. Mas
e o inventário. É declaratório só, meramente declaratório. Mas a propriedade, o domínio, diz assim, o domínio e a posse se transmitem imediatamente, quer dizer, é dele, mesmo que ele não saiba. Basta que, para ele usufruir daquilo, ele tome posse. Então, quando Deus diz que, para nós, dará o melhor desta terra, quando Deus diz que te dará a vida em abundância, quando diz que nenhuma enfermidade com que afligiu o povo do Egito será, eu a darei a ti, isso nós temos que tomar posse. Havia um profeta do Antigo Testamento, nem era bem profeta, mas um discípulo de Deus do Antigo Testamento, que se chamava Josué e que sucedeu a Moisés. E Deus disse numa ocasião para ele, Josué, vai, porque onde a planta do teu pé pisar, esse lugar eu tenho dado a ti. E nós temos a concepção de que as mensagens bíblicas servem também para o dia de hoje, servem para nós, porque Deus fala através da sua palavra, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. E quando Deus diz a Josué, vai, porque onde tu pisares, isso eu te darei, Josué começou a andar, começou a caminhar, tomando posse. Mas o tempo passou e um dia, já idoso, Deus volta e fala com ele, Josué, estás com muitos dias, já estás velho, e ainda existe muita terra a possuir. Por que ele não possuiu? Porque faltou tomar posse mais imediata. E quando Deus promete, volto a dizer, que a tua vida será uma vida diferenciada, uma vida com abundância, que Deus não mandará sobre ti as doenças com que afligiu o povo do Egito, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, que toda língua que se lançar contra ti em juízo, tu a provarás falsa, e eu sou testemunha disso. Quando Deus diz a tal respeito, faz essas promessas, elas devem se cumprir na nossa vida, porque Deus não é mentiroso. E elas devem se cumprir na nossa vida, e se cumprirão no momento em que nós tomarmos posse dessas promessas. Porque a pessoa que não acredita, que não tem fé, ela duvida. E aquele que duvida é como um barco lançado no rio, no mar, e que se deixa balançar para cá e para lá pelo vento, ou como Jesus fez aquele comparativo, uma cana agitada pelo vento, que ora, se o vento soprar para cá, ela vai para cá, ou se o vento soprar para cá, para lá. Não, aquele que é fiel a Deus, que crê nas suas promessas, ele é firme, ele é decidido, ele não se deixa abalar. Eu tenho muita experiência nessa questão, e talvez seja tão pouca diante de outras pessoas que tiveram outras experiências com Deus, mas para dizer, Deus tem feito, através de mãos simples, através de um homem pecador, Deus tem feito maravilhas acontecerem. Tenho visto, como eu acabei de falar, curas, tenho visto renovações, temos visto a oportunidade de Deus agir e de Deus se manifestar. Mas para isso se exige que nós compreendamos qual o nosso papel. Não somos escravos de Deus, não somos empregados de Deus, somos filhos, porque somente o filho tem direito de chamar o Criador de Pai. E Deus quer que nós o chamemos de Pai. Deus quer ver mudanças em nossas vidas. E quero dizer para vocês, então, que em relação a essa experiência de vida, aquele toque, aquele transtorno obsessivo-compulsivo, que me fazia me envergonhar porque eu sabia que aquilo não estava certo, mas a mente bombardeava e dizia que se não fizesse, alguma coisa pior podia acontecer. Isso lá tinha 17, 18, 20 anos de idade, 21, sei lá. Aquilo desapareceu de modo imperceptível. Eu, efetivamente, não lembro como aconteceu.
Eu lembro que, enquanto fazia direito, eu caminhava, o pensamento vinha, e eu aprendia a segurar na mão de Deus. E segurava na mão de Deus e apertava de maneira tão forte, porque sabia que Deus não ia dizer ai. A mão de Deus não ia doer. Então, tu pode apertar à vontade a mão de Deus. E eu apertava caminhando, me perdoem, apertava caminhando e cantando. Se as águas do mar da vida, vamos, quiserem te afogar, que faz? Segura a mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. E eu segurava, e para minha surpresa, aquela meia hora que eu levava, se transformou em 5 minutos, em 10 minutos, 5 minutos, e eu simplesmente esqueci. Foi uma coisa tão... Isso é sobrenatural. Isso é fantástico. Eu esqueci completamente, de maneira que, anos depois, lendo lá no litoral, uma revista, Vida e Saúde, parece que era, falava no toque, e dizia as características do toque, e eu estava lendo, e eu sou, né, eu sou europeu, né, como dizem, né, e eu digo assim, aquilo subiu, o sangue subiu no meu rosto, eu fiquei num vermelhão, porque parecia que alguém tivesse escrito a meu respeito aquilo, mas eu já tinha superado. Parecia que alguém estivesse contando um fato de 10 anos atrás, mas eu já não tinha mais aquilo. E um dos meus irmãos, o mais novo, que tinha 1 ano e meio quando meu pai faleceu, ele disse, tu sabes o que era aquela patologia? Aquilo era toque. Quando ele falou, a primeira vez, eu não sabia o que era. Depois eu li a revista, eu estou contando ao contrário. Depois eu li a revista e me surpreendi, porque Deus foi tão bom e tão generoso que sequer permitiu que eu percebesse a maneira pela qual essa patologia desapareceu. Sumiu. Sumiu. Então eu fiz concurso para magistratura, passei por exame psicológico, psiquiátrico, o que mais? Pena que a minha filha não está aí, mas a Marilene está, né? Pode dizer, né? E Deus tem abençoado, Deus tem feito a carreira progredir, tem feito o trabalho progredir. O toque desapareceu. Mas a religiosidade também desapareceu. Porque hoje eu não tenho conceitos de homem religioso. Eu não olho Deus como alguém com uma vara na mão. Eu olho Deus com os braços abertos. Eu olho Deus através de Jesus, quando diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. E tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso, humilde de coração, e vocês vão encontrar repouso para as vossas almas. Eu olho Deus como alguém, um pai, que quando vê o filho voltar, esse pai sai correndo em direção ao filho. Não fica sentado no seu trono. Querem comparar isso com um texto bíblico? Vamos lá para o filho pródigo. Eram 2 filhos, um sai, pede a parte da herança dele, naquele tempo era diferente, mas ele pediu a herança em vida e saiu a gastar desordenadamente o patrimônio. Gastou com farras, gastou com prostituição, gastou todo o dinheiro, passou fome, passou sede, não tinha o que comer, e começou a trabalhar para um homem que criava porcos, e de tanta fome que ele passou, passou a desejar comer as bolotas que eram dadas assim aos porcos, a lavagem que a gente chama. E aí, até um momento em que ele pensa, reflete, e se dá conta de que na casa do pai, os empregados do seu pai tinham em abundância, e ele naquele local, passando necessidade. Então ele diz,
eu sei o que eu vou fazer, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados. Ele vai e ele diz isso. Mas antes de ele dizer, o pai o enxerga a uma distância muito considerável. E ele reconhece o filho voltando. E o pai larga tudo que ele tem e sai correndo em direção a esse filho. E abraça o filho. E diz, tragam um anel e coloquem no dedo dele. Tragam alparcas e coloquem nos seus pés. Tragam uma túnica boa e matem o melhor bezerro que nós temos, o cevado, aquele que nós cuidamos, o gordinho. Porque esse meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Quem é esse homem? Quem é esse pai? Quem é o pai do filho pródigo? É o nosso Deus. E essa parábola que Jesus ensina, ele a ensina justamente para provar o grande amor de Deus para conosco. Porque quando alguém de nós peca e se arrepende, como diz João, o pecado é esquecido. Como diz o Antigo Testamento, Deus joga no mar do esquecimento, de maneira que se você chegar na presença de Deus, Senhor, me perdoa por aquele pecado, mas você já pediu perdão ontem, ele vai dizer, do que você está falando? Eu me esqueci? Tamanho o amor de Deus. Tamanho o amor que Deus tem por seus filhos, por suas criaturas. Esse é o nosso Deus. Agora, naturalmente, há uma diferença entre o que é ser criatura e o que é ser filho. Numa comunidade, digamos, uma comunidade interiorana, nós vemos famílias grandes, mas nem todos são da mesma família. Existem vizinhos. Aí morre alguém daquela família grande, e a pergunta é, para quem vão os bens? Para os filhos ou para os vizinhos? Vamos de novo, direito de Saizine, droit de Saizine. Para quem vão? Para os filhos que têm direito, na escala de sucessão hereditária. Os filhos têm direito, então. E quem é que tem direito às promessas de Deus? Os estranhos ou os filhos? Os filhos. As criaturas ou os filhos? Os filhos. Bem, considerando que as Escrituras nas quais nós nos baseamos dizem que todos nós somos criados por Deus, ou seja, nós somos criaturas de Deus, para que nós nos transformemos em filhos de Deus e passemos a ter direito ou direitos a usufruir das heranças de Deus, nós temos que nos tornar filhos. Eu sou criatura de Deus, mas penso que eu sou uma nova criatura. Mas um dia houve em que eu disse, eu quero ser filho de Deus, e eu quero obedecer ao meu Deus. E as mesmas Escrituras vão esclarecer isso. Quando nós queremos resolver um problema jurídico, nós vamos aos códigos. Quando nós queremos resolver um problema espiritual, nós vamos às Escrituras buscar a orientação de Deus. E as Escrituras são elas que dizem que a todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, Deus deu a estes o poder de se tornarem filhos de Deus, não criatura. Há uma transformação, há uma nova criatura, mas essa nova criatura passa a ser chamada de filho de Deus, porque aí é feito o registro nos céus, o registro no livro chamado Livro da Vida, porque aquele que aceita Cristo, ele passa a ter seu nome escrito no livro da vida, porque ele é filho de Deus.
E esse mesmo Deus, e esse mesmo Cristo, um dia prometeu no WhatsApp, fala isso, né? Prometeu no livro de Mateus. Olha como é bom relembrar isso, é muito simples, né? Nunca mais vão esquecer. Eu não esqueci. Mateus 18, versículos 19 e 20. O que que diz? Quando dois, ou três, ou mais, estiverem reunidos no meu nome, Jesus disse, eu estarei presente. E tudo quanto pedirem ao Pai, crendo, com fé, lhes será concedido. O que significa isso, minha gente? Neste momento em que nós estamos reunidos, o fazemos em nome de quem? De Cristo. Por consequência lógica, Cristo está presente. Cristo está presente porque nós estamos reunidos no seu nome. E nessa perspectiva, para que nós nos tornemos filhos de Deus, basta que, presente Ele, nós o convidemos a entrar no nosso coração, a fazer morada e que Ele assuma o papel de Senhor dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas vidas, e nós aceitemos aquele sacrifício que nós sempre ouvimos falar que Ele fez, dando a vida por nós na cruz do Calvário. Aceitando Jesus como Senhor, para que Ele nos dirija, e como Salvador, para que Ele nos resgate, como já nos resgatou. E esse é um passo muito singelo, não é mudança de religião, não é mudança eclesiástica, não é mudança de nada, é mudança de visão e é um convite a Cristo. E nesse ponto não há como esquecer. Cristo a ninguém força. Cristo é um cavalheiro. As Escrituras dizem no livro de Apocalipse, capítulo 3, eis que eu estou à porta e bato. E se alguém me ouvir bater e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É bem diferente de uma música antiga que dizia, Canção dos Meninos, lara, lara, lara. Lembram? Sem que ela se abrisse, ele entrou. Canção dos Meninos, do Roberto Carlos. Se a porta abriu sem que alguém abrisse, eu presumo que ela possa ter sido arrombada. Não sei se estou certo. Com Cristo é diferente. Ele não invade nenhum espaço, ele não força ninguém, mas ele convida, ele bate a porta do coração de cada um de nós, que é uma porta que se sabe que só se abre por dentro, e convida a que o proprietário abra a porta. Se a porta for aberta, então, ele receber o convite, ele entra e faz morada, acende a luz, mostra tudo que está errado e vai cear. E esse Cristo, como disse, está aqui na noite de hoje. Amém? Está aqui na noite de hoje, e nós podemos saber que Ele está aqui na noite de hoje, porque se nós levantarmos o nosso pensamento a Ele, nós vamos sentir a presença dEle. Mas Ele está aqui com um propósito também, de ouvir o convite que vai sair do teu coração e dos teus lábios, dizendo, Jesus, eu te aceito e eu quero que tu faças parte da minha vida, porque daqui para frente eu não quero ser só uma criatura, eu quero ser um filho, com direito à sucessão, com direito à herança de Deus, com direito a ver cumprida na minha vida as promessas, cumpridas na minha vida as promessas de Deus, que são promessas para o bem e para a vida. E se você, que na noite de hoje ouviu essas palavras, entende que
Este pode ser um momento de convidar Cristo a entrar no seu coração. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Simples, extremamente simples, mas com um resultado extraordinário, uma repercussão maravilhosa. Como dizia o Zago, quando se faz isso, tem um foguetório no céu, que a gente não enxerga. E é muito simples. Vamos sair daqui sem nenhuma placa. Mudei, nada. Mas aqui dentro mudou. Certo? Então, se eu puder convidar, eu gostaria de convidar que vocês, ficando sentados mesmo, reclinassem a cabeça e com a convicção de que, mesmo aqueles que já fizeram a oração, com a convicção de que essa oração vai ser ouvida, porque Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Sabe, não existe hipótese nenhuma de Deus ter os ouvidos fechados, agravados. Deus não é surdo, Deus não é mentiroso, Deus é Pai. Com a convicção de que a nossa oração vai chegar até a presença dEle. Porque Ele diz: clama a mim e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não conheces. Eu convido a dizer comigo: querido Jesus, nesta noite, nesta hora, depois de ouvir falar a teu respeito, eu quero entregar em tuas mãos a minha vida, a minha existência e a minha alma. Quero pedir, Senhor, que o Senhor perdoe as minhas faltas, os meus erros e os meus pecados. E que o Senhor agora entre no meu coração. Porque eu te aceito e te recebo como Senhor da minha vida e como Salvador da minha alma. Quero pertencer ao reino de Deus. Quero fazer a justiça de Deus. Quero que tu me chames de filho e me permita chamar-te de Pai. Tudo em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Muito bem. E como se diz, não há maior contentamento do que nós rasgarmos com os laços que nos amarram em compreensões diferentes dessa concepção de que Deus é Pai. Nós temos uma liberdade muito maior do que se possa imaginar, do que podemos imaginar. As Escrituras dizem que nós podemos todas as coisas quando estamos com Deus. Você imagina enfrentar situações e você vai com alguém que você confia, está bem acompanhado. Na sua vida, quando você está com Deus, o Espírito de Deus está, além de estar dentro, está acompanhando. Se você vai para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se vai para a direita, ele vai para a direita. Ele não lhe abandona mais. Porque Cristo também disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos não se consumaram, nós estamos aqui. Então, temos a certeza de que Deus não vai nos desamparar. Muito bem. Então, agora eu gostaria de fazer uma entrega de uma lembrança para quem fez essa oração pela primeira vez. É um pequeno escrito que tem como título: agora você faz parte do povo mais feliz da terra. Transcende a liberdade que o mundo nos dá, transcende a compreensão, porque realmente o povo de Deus é um povo feliz. E eu gostaria então de entregar, eu pedi primeiramente que ficasse de pé quem fez esta oração pela primeira vez,
para que nós possamos fazer a entrega simbólica. Não sei se tem para todo mundo, mas, em todo caso, por favor. Às vezes, alterar na mão, né? Cumprimentos. Cumprimentos, irmão. Acho que tem mais alguém aí, porque sobrou um. Aê! Valeu. Vem cá, volta aqui, diz de novo. Guilherme. Valeu? Valeu. Isso. Tá bem, gente. Muito obrigado, então. Não esqueçam que vocês estão no coração de Deus. Deus abençoe a todos. Boa noite. Obrigado, hein? Parabéns, muito lindo. Mestre, eu preciso de um